A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas, alegrando os nossos corações na terra, né, irmãos? Este Deus, ele nos surpreende, irmão, em tudo na terra, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus, ele é um Deus aonde ele ouve o nosso clamor na terra, né, irmãos? Então deixamos aqui os pedidos de orações, irmãos, e vamos então ouvir esta linda palavra, aonde foi em João capítulo 4, em São Carlos, Planalto Verde. Percebe que Deus usa o seu servo na terra. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. 124. Se todos acharam, temos com a ajuda de Deus, é dia do Espírito Santo. Diz o título, A Mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem.
Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esses versos. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Glória ao Senhor. E as coisas de Deus, irmão, é tão linda. As coisas de Deus é tão perfeita. Quando Deus me preparou de chegar aqui, de fazer a oração de comunhão, o Senhor visitou meu coração. E eu estava orando aqui, falando: Senhor, tuas coisas é tão linda. É uma fonte inesgotável. Irmão, e agora lendo aqui, está falando da fonte inesgotável. Glória ao Senhor. Isso é a obra de Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia. Às vezes, irmão, pela nossa correria, pelas nossas aflições, até nós conseguir chegar num nível espiritual, de comunhão, e entender a voz de Deus, a vontade de Deus. Às vezes demora um pouquinho, mas quando, irmão, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, nós vamos cantando os hinos na comunhão, nós vamos esquecendo da nossa luta, da nossa aflição, e nós conseguimos chegar num nível espiritual. Glória ao Senhor. É igual nós, ele vai ferver um café. Glória ao Senhor. E o que é a comunhão? Pega lá uma água gelada e passa o café, não fica bom. Glória ao Senhor. Mas deixa lá a aguinha ferver, coloca lá a água no café, começa a subir aquele cheirinho gostoso. Todo mundo percebe: olha, saiu um café fresquinho. Glória ao Senhor. Bom, Deus nunca me deu isso aqui. Glória ao Senhor. Então dá uma glória a Deus bem gostoso. Essa comunhão que está aqui entre nós já é o Espírito Santo fervendo dentro de nós. Já dá para nós sentir que é o cheiro da palavra, vindo da glória de Deus. Irmão, a missão nossa aqui é falar do Senhor Jesus. A nossa missão aqui é falar da salvação, do perdão. Tudo que nós cantamos aqui, irmão, é voltado para Deus, para o Senhor Jesus. Glória, o Senhor diz um ponto da palavra: dele, para ele, por ele, para ele é todas as coisas. Glória ao Senhor. E nessa palavra aqui que o Senhor deu de nós lermos, está falando de um momento que o Senhor passou na terra. Glória ao Senhor. E passou num lugar, glória ao Senhor, em que o povo tinha distinção entre os povos. Bendito o Senhor. Um não comunicava com o outro. E o Senhor Jesus veio, irmão, para salvar todos. Glória ao Senhor. Todos que crer no seu nome e confessar da sua boca: o Senhor Jesus é o meu único Salvador. Glória a Deus. Irmão, isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para aquele que Deus se compadece. Se nós estamos aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, dá uma glória a Deus bem gostoso. Abre o teu coração e fala: Senhor, me ensina pela tua palavra, me modela pela tua palavra. Irmão, nenhum de nós aqui somos perfeitos. Perfeito entre nós é o Senhor Jesus. Nenhum de nós aqui é maior, menor, melhor, não. Nós estamos todos aqui em busca da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus passou em Samaria. Glória ao Senhor. Irmão, tudo Deus, o Senhor Jesus, tudo ele tinha um propósito. Glória ao Senhor. E quando ele passou em Samaria, os discípulos foram buscar comida. Glória ao Senhor. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, aleluia, haja paz no nosso coração. Quantos que estão aqui, glória ao Senhor, até o fim da palavra, o Senhor fala assim para nós: eu tenho um plano na tua vida. Glória ao Senhor. Ou às vezes nós estamos aqui pensando: Senhor,
Quem é alguém que eu gostaria que tivesse, mas não está? Glória ao Senhor. Deus tem um plano na vida dele, ele vai vir. Glória ao Senhor. Se Deus tem um plano na vida dela, ela vai chegar aqui. Glória ao Senhor. E aqui o Senhor Jesus ficou ali na porta da cidade, no poço. Bendito o Senhor. Os discípulos foram buscar comida. Daqui a pouco veio uma mulher. Glória ao Senhor. E é o que nós lemos aqui. Glória ao Senhor. A mulher chegou na beira do poço. Glória ao Senhor. E o Senhor Jesus falou para ela: dai-me de beber. Glória ao Senhor. Aí de repente ela percebeu que o jeito dele, ele não era daquela cidade. Glória ao Senhor. Os trajes dele. E ela já falou assim: olha, como você sendo judeu me pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana. Glória ao Senhor. E o Senhor, irmão, já foi quebrando ali. Glória ao Senhor. Aleluia. Alguma coisa, alguma divisão que tinha. Irmão, dá glória a Deus nesta noite. Guarda no teu coração. Eu vou guardar no meu. As coisas de Deus não vêm para causar divisão. Glória ao Senhor. Ah, eu sou desse daqui, aquele ali eu não gosto. O Senhor veio para todos, irmão. Glória ao Senhor. Não faz acepção de pessoa, se é rico, se é pobre, se tem condição, se não tem. Nós estamos aqui, irmão, ninguém sabe quanto que o outro ganha, quanto ele deixa de ganhar. E o Senhor não está interessado aqui na nossa condição material. O Senhor não está interessado aqui o que nós temos material para oferecer. Ele está interessado no teu louvor, no teu glória, no teu arrependimento, na tua comunhão. Ele está interessado em você olhar dentro de você e falar assim: Senhor, como que eu preciso da tua misericórdia, como que eu preciso da tua mão nesta noite. Glória ao Senhor. E aquela mulher ali fez essa pergunta e Jesus, irmão, já saiu. Oh mulher, se você conhecesse o dom de Deus, glória, que fala contigo, você me pediria da água da vida. Glória ao Senhor. Bendito o Senhor. E você nunca mais ia ter sede. Glória ao Senhor. O que é essa sede que ele está falando aqui? É espiritual, de saciar nossa sede espiritual, da nossa alma. Glória ao Senhor. E ela falou assim: Senhor, tu não tem como tirar, o poço é fundo. Glória ao Senhor. Onde, pois, tem a água viva? Glória ao Senhor. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado. Jesus respondeu para ela: mulher, qualquer que beber dessa água vai voltar a ter sede. Glória ao Senhor. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água, que salte desta vida para a vida eterna. Glória ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Glória ao Senhor. A nossa vida, ela tem um prazo de duração. Quando nós vamos nascer, aquela expectativa. Glória ao Senhor. Mas cada um de nós vai chegar ao nosso dia. Glória ao Senhor. Diz, glória ao Senhor, lá em Eclesiastes, porque para todas as coisas o tempo determinado por Deus. Glória ao Senhor. E bem-aventurado nós que estamos aqui nesta noite, e alguém que já está falando: Senhor, eu já estou sentindo a tua água no meu paladar, na minha alma, eu já estou sentindo a tua presença no meu coração. Outro que fala assim: Senhor, eu preciso da tua água. Glória ao Senhor. Agora, irmãos e irmãs que estão aqui, pegue nesta palavra, sente a palavra de Deus refrigerando a tua alma. Glória ao Senhor. Irmão, imagina a conversa daquela mulher com o Senhor Jesus. Foi gerando dentro dela um sentimento diferente,
diferente de tudo que ela já tinha visto. Ela foi se interessando pela conversa. Glória ao Senhor. Senhor, dá para mim dessa água, para que eu não tenha mais sede. Glória ao Senhor. Disse o Senhor Jesus, vai lá até ela perceber. Glória ao Senhor. Vai lá e chama o teu marido. Glória ao Senhor. De repente ela respondeu, Senhor, eu não tenho marido. Glória ao Senhor. Aleluia. E o Senhor falou, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus, irmão, Ele nos conhece, as nossas palavras, a nossa mente, a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Diz que o Senhor pesa os espíritos na balança. Então que haja em nós verdade. Glória ao Senhor. Que haja em nós sinceridade ao nos apresentar diante de Deus, a dobrar o nosso joelho. Glória ao Senhor. Não precisa confessar para o Dom Diego, não precisa confessar para o homem da terra. Glória ao Senhor. Lá no mundo alguém se dobra diante de um homem de carne e osso. Glória ao Senhor. Confessa ali um desencargo de consciência. Quem que é o homem para poder perdoar algum pecado? Mas o Senhor te fala aqui nesta noite, eu sou o Senhor Jesus. Confessa para mim os teus pecados, confessa para mim as tuas fragilidades, e eu tenho o poder de te perdoar. Glória ao Senhor. Irmão, e aqui a mulher foi conversando com ele. Glória ao Senhor. Ela falou assim, eu vejo que você é profeta. Nossos pais, olha, nossos pais dizem, glória ao Senhor, que vós adoram a Deus em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Glória ao Senhor. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis. Glória. O que o Senhor estava fazendo? Estava instruindo a mulher. Deus já estava trabalhando nela. Glória, dá glória a Deus nesta noite. Todo esse processo na nossa vida, na minha vida, na vida desta irmandade, das visitas que está aqui. Irmão, eu estou sentindo Deus para pregar essa palavra. Às vezes nós entramos aqui dentro e alguém pergunta, Senhor, por que tudo isso que eu estou passando? Isso é um processo. Deus está trabalhando, e no trabalho de Deus a nossa própria carne sente. Glória ao Senhor. Deus trabalhando. Glória ao Senhor. Senhor, mas nessa situação, aquela situação, Deus continua trabalhando. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Glória. Sabe como que nós adorar o Senhor em espírito e em verdade? Glória ao Senhor. Irmão, fui no hospital um tempo atrás, um irmão aqui da nossa comum. Glória ao Senhor. Tinha 2 irmãos, um de Jaú e um aqui da nossa comum. Esse irmão adversário, ele luta com nós até o último momento. Glória ao Senhor. É bem-aventurado quem está em espírito, quem está na comunhão. Glória ao Senhor. O servo de Deus em cima da cama, os 2. Glória ao Senhor. Nós ali, bendito o Senhor. O outro murmurando, reclamando. De que adiantou eu ser crente? Me servi a Deus a vida inteira. Agora eu estou aqui, ó. Cadê Deus? Cadê o Senhor? E eu percebi, o Senhor está sendo tentado, não está conseguindo vencer a afronta, a tentação. E o outro na outra cama, ele dizia assim, irmão, eu sinto que Deus vai me levar, eu estou pronto já. A glória a Deus, Senhor, me leva. Se eu estiver pronto, me leva. Glória. Então dá glória a Deus nesta noite. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, na riqueza, na pobreza, andando de a pé, andando de carro, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, com arrozinho na panela,
casa, se também não tiver, mas tem que estar na comunhão. Senhor, não deixa eu te negar por nada. Vamos, irmandade, na comunhão, pedir, Senhor, me dá força. Eu quero ser fiel até a morte. E a hora que a tentação aparecer, a hora que o adversário aparecer me afrontando, me cobre com teu sangue, Senhor. Glória a Deus. Então isso, irmão, é adorar em espírito e em verdade. É o irmão trabalhando lá, subindo um hino, dando glória a Deus. De repente o Espírito Santo vem, visita o coração, uma lágrima cai, e nós conta uma obra, irmã lavando louça, a prova queimando, ardendo, de repente sai o hino da tua boca. Aleluia, dá um glória a Deus bem gostoso. Eu te quero me adorando em espírito e verdade. Você é o meu adorador, você é a minha adoradora. E quando você está me adorando, o céu está recebendo o teu louvor. Glória ao Senhor. Ah, Senhor, mas eu estou tão fraca, eu estou tão fraco. A comunhão está gostosa. Poderoso é Deus para devolver a tua força aqui nesta noite, fazer você sentir aquela virtude e aquela glória que você sente, que visita o teu coração, que o dinheiro não compra, que nada desta vida compra. Glória, Senhor, é a água, é a fonte, irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus vai destampar alguma fonte aqui, Salamaia, vai jorrar, vai ter água, glória ao Senhor, glória a Deus. E ela foi conversando, e ele falou assim: Deus é Espírito. Importa que os que adoram, adorem em espírito e verdade. Glória ao Senhor. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, que o se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. O Senhor está falando para nós aqui agora: eu sou o que falo contigo. Glória ao Senhor. Quantas portas existem? Glória ao Senhor. Mas está aqui o Senhor anunciando para nós: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória ao Senhor. Nesse mundo, irmão, jaz do maligno. Glória ao Senhor. Quem, irmão, não está em espírito, anda por aí até ver as dificuldades, vê as enfermidades, mas não percebe nada. Ah, isso é normal, tá difícil para todo mundo, é verdade. Mas quem está em espírito percebe: meu Deus, aquele lá está sendo judiado pelo adversário, aquele está acorrentado, aquele ali é espiritual. Olha, irmão, tem coisa que está acontecendo que é mais espiritual do que material. Glórias, mas que o Senhor Jesus nos cubra agora com o teu sangue, e o que é espiritual, que o Senhor nos dê discernimento para nós resolver espiritualmente com os nossos filhos. Tem coisa que às vezes não é material, às vezes não é só desobediência, é algum espírito que está ali querendo que nós tomemos às vezes até alguma atitude, coloca a nossa mão, resolve do nosso jeito. O Senhor fala para nós na oração. Glória ao Senhor. No nosso casamento, às vezes tem alguma situação que acontece, a gente olha e fala: Senhor, eu vou tomar uma decisão. O Senhor fala para nós: é espiritual, precisa de oração. No nosso trabalho, às vezes alguma coisa acontece, dá vontade de falar: Senhor, vou resolver isso. Resolve na oração. Glória ao Senhor. Aleluia. É necessário nós estar em espírito. Irmão, Deus está passando aqui entre nós com a tua presença. E o que for espiritual, Deus fala assim para nós nesta noite: vou te fazer enxergar e vou te fazer entender como resolver. Dá um glória a Deus bem gostoso. Alguém vai falar: não tinha solução, não tinha jeito. O Senhor me esclareceu, o Senhor me ajudou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, quando vier nos anunciará tudo. E ele disse: eu sou. E nisto vieram os discípulos.
maravilharam de que estava falando com uma mulher. Glória ao Senhor, não perguntaram nada, só observaram. Glória ao Senhor, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Glória ao Senhor. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória ao Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Glória ao Senhor. O que nós estamos sentindo até agora, leva para tua casa. É o Espírito Santo. É o cheirinho. Glória ao Senhor da palavra. Glória. Senhor, como eu vou resolver na oração? Senhor, e esta enfermidade? Ai, irmão, que o Senhor cobre nós agora. Senhor, remédio não resolve, tal coisa não resolve, injeção não resolve. No nome do Senhor Jesus, seja sarado agora alguma enfermidade que é espiritual, que a palavra possa agora, glória ao Senhor, entrar no nosso corpo. Glória ao Senhor, aleluia. A palavra agora vai ser um analgésico para alguém. Glória, vai ser uma injeção espiritual. Glória ao Senhor, aleluia. E o que é espiritual nesta noite, nós vamos sair daqui entendendo, é através da oração. Glória ao Senhor, glória a Deus. Irmão, eu passei uma situação uma vez na minha casa, glória ao Senhor, uma coisa terrível, glória ao Senhor. E eu estava ali, irmão, pensando: Senhor, o que é isso? Glória ao Senhor. Irmão, e daqui a pouco eu descobri, irmão, que aquilo lá tinha um rato. Bendito o Senhor, lá em casa. Bendito o Senhor. E quando eu percebi aquilo, o Senhor falou para mim: isso aí é um espírito. Glória ao Senhor. Irmão, ali Deus deu de orar. Irmão, mas pensa num tamanho de uma ratazana. Glória ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor matou, deu de matar aquela ratazana. Glória ao Senhor. E repreender aquele espírito contrário. No nome do Senhor Jesus, irmão. Deus está abrindo nossos olhos espirituais. Glória. Alguma miséria, alguma coisa ruim, alguma coisa que alguém trouxe angústia para nossa casa, trabalho, alguma feitiçaria, seja repreendido pelo poder da palavra. Toda arma preparada contra a nossa casa não prosperará. Glória ao Senhor. É o Senhor que está falando com nós. Não é no céu, no inferno, nos espíritos. Glória ao Senhor. Ele vai mandar alguma coisa embora. Por um caminho pode ter vindo, mas por 7 caminhos o Senhor está repreendendo pela palavra. Essa fonte aqui vai explodir dentro de nós, na tua cama, no teu trabalho. Glória ao Senhor. Clama ao Senhor. Lembra, Senhor, que guarda aqui para mim te adorar em espírito e em verdade. Glória ao Senhor. Está tão gostoso, não dá vontade de encerrar. Glória ao Senhor. Guarda a palavra no coração. Leva agora esse copo de água espiritual. Sinta esse refrigério. Glória ao Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, irmão. Palavra do Evangelho de João, capítulo 4,
23 de abril de 2026. Um culto glorioso onde Deus falou cara a cara com nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, queridos, e almas testemunhadas na terra, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos surpreende em tudo, né, irmãos? Então deixamos aqui, queridos, os pedidos de orações na terra e, irmãos, e compartilhamos, viu? São Carlos, São Paulo, Planalto Verde, né? Foi o culto de hoje, um culto maravilhoso, tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.